preguiçoso é repreendido, mas não guarda silêncio. Suplicará na colheita, mas nem água terá. Queridos, esses textos aqui, novamente, eu estou colecionando aqui com vocês alguns textos sobre o tema da semeadura. Esses dois textos, eles não estão falando sobre o preguiçoso. Os dois falam de preguiçoso, mas eles não estão falando sobre o preguiçoso. Eles estão falando sobre o tema da semeadura. Os dois falam do plantio e da colheita. E basicamente o que ele está dizendo é isso, que tem pessoas que não trabalham, não plantam, não usam essa lei da semeadura e o destino deles será isso que esses textos disseram. A pobreza virá sobre eles sem que eles tenham o que fazer. A pobreza vai vir sobre muitos se já não veio, e Deus não vai fazer nada a respeito. Você pode orar o quanto você quiser. A pobreza vai continuar sobre você. Se você não fizer o que tem que ser feito. O que eu tenho insistido em vários dos nossos encontros aqui, das nossas sessões, é Deus, Ele não vai mudar essa realidade, porque Deus não vai fazer milagre para preguiçoso. Simples. Se Deus fizesse milagres para preguiçosos, Deus estaria fazendo mais mal do que bem. E Jesus disse que se vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará o melhor para os seus filhos. Deus não pode abençoar o preguiçoso, porque se ele abençoasse, ele estaria fazendo mal ao preguiçoso. Porque o que o preguiçoso precisa aprender na vida dele? Aprender a trabalhar. Só que quando eu estou falando aqui com a gente sobre o preguiçoso, eu não estou falando do trabalho que você faz secularmente. Todo mundo aqui faz o trabalho secular. Trabalha, tem pessoas que não fazem, não é o nosso caso aqui, né? Pelo menos no nosso caso aqui, todos nós temos o nosso trabalho, garantimos o nosso sustento. A preguiça é você fazer o que você tem que fazer para mudar a sua vida. Essa preguiça é que muitas vezes a gente não supera, você não supera e Deus não vai mover uma palha para alterar a sua realidade. A preguiça, muitas vezes, você está pedindo o milagre de uma situação de saúde. A preguiça é você não se mexer para fazer tudo o que está ao seu alcance para mudar essa realidade. Isso é a preguiça. Às vezes a pessoa está buscando o milagre na mudança do comportamento dela, algum comportamento que tem atrapalhado a vida dela durante muito tempo, e ela começa a orar para Deus pedindo um milagre para que Deus ajude a superar esse comportamento. Mas a pessoa não faz tudo o que está ao seu alcance para mudar esse comportamento. Preguiça. É como se a pessoa dissesse para Deus assim, olha, Deus me ajuda a mudar essa situação na minha vida, só que eu não vou me mexer. Eu vou continuar do jeito que eu estou. Se o Senhor quiser fazer um milagre, faça. Se o Senhor não quiser, eu vou continuar exatamente como eu estou. E Deus fala, pois então, seja feita a sua vontade. Você vai continuar assim por 5, por 10, por 20, por 30 anos. E pode orar todos os dias. E essa realidade não vai ser alterada na sua vida. Porque se Deus alterar, ouvir a sua oração,
ele vai ter que negar a sua palavra. O que ele está dizendo a respeito do preguiçoso. A ruína, a pobreza virá sobre ele. É o que está escrito. Então Deus, eu já posso adiantar para todos nós, ele não vai negar a sua palavra. O que o preguiçoso plantar, ele vai colher. Aquilo que você não fizer do que está no seu alcance, Deus não vai mexer uma palha. E a mesma coisa você poderia imaginar em várias outras áreas, sua vida financeira. Você está pedindo o milagre para que se multiplique lá as finanças da sua família, para que você consiga pagar tudo o que você precisa pagar, talvez para que você consiga investir em alguma coisa que você está querendo investir durante anos da sua vida. O que você está fazendo objetivamente para mudar as circunstâncias financeiras da sua família? O quê? Você fez tudo o que está ao seu alcance? Será? Você fez o básico, o feijão com arroz que você tinha que fazer para mudar essa realidade? Não. Então ore sentado. Ore sentado, porque essa situação não vai mudar. Deus não vai negar a sua própria palavra. O preguiçoso vai colher pobreza. Se você é filho de Deus, se você entregou sua vida a Deus, não vai mudar nada. Porque isso aqui é uma lei natural, universal. Deus não vai negar a si mesmo porque você não tem coragem de trabalhar, de fazer tudo o que está ao seu alcance. Não estou falando para fazer alguma coisa que está fora do seu alcance, para fazer o que está no seu alcance. E eu vou dizer para vocês que eu até acredito que Deus, algumas vezes, ele faz coisas que estão no nosso alcance. Quando nós estamos na fase do aprendizado, quando nós somos mais jovens e maturos. Mas quanto mais maduro você é, quanto mais conhecimento você adquire, menos Deus vai fazer esse tipo de coisa, essa exceção. Por quê? Porque você já não é mais desculpável pela sua idade, pela sua falta de maturidade, porque os anos já vão indo e você já passou dos 30, já passou dos 40, já está chegando nos 50. Então, essa questão para você não aprendeu em 20 anos, Deus vai simplesmente fechar a torneira. Vamos fechar a torneira e vamos ver se você, pelo menos em algum momento da vida, acorda. Então é assim que eu entendo esses textos sobre o preguiçoso relacionado com o tema da semeadura. É uma lei natural, a pobreza vai vir, a angústia vai vir, os problemas de relacionamento vão vir, sem que nada possa ser feito. Agora, antes de entregar a palavra para a irmã Raquel, agora, se você fizer tudo o que está ao seu alcance, se você fizer, ou pelo menos começar a fazer, a partir de agora eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para mudar a minha realidade financeira, para mudar a minha realidade familiar, meu relacionamento familiar, meus relacionamentos, para mudar a minha situação de saúde. Se você fizer tudo o que está ao seu alcance, ore a Deus e espere o milagre. Porque nesse caso, o milagre vai vir sobre aquilo que você não é capaz de fazer. Então, a escolha sempre é nossa. Quer o milagre? Faça tudo o que está ao seu alcance. Não quer fazer? Não espere o milagre. Nem busque o milagre, porque você está perdendo o seu tempo. Então você coloca a escolha na sua vida e o que a gente está fazendo aqui nessa TMC, basicamente é isso. Nós queremos
colocar em prática e fazer tudo o que está ao nosso alcance. Tudo. Tudo aquilo que depende de nós como humanos para mudar a nossa realidade em várias áreas, nós vamos perseguir aqui nesse programa da TMC. Por quê? Porque nós não precisamos de Deus, exatamente o contrário. Eu estou fazendo isso, por exemplo, por mim mesmo, para que a minha oração seja ouvida. Para que aquilo que eu não sou capaz de fazer, Deus faça. E por isso eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance, que depender de mim, usando todos os recursos que Ele me deu. É isso que eu estou fazendo aqui para mim nesse período de TMC, é isso que esse programa da TMC significa. Aí minha irmã perguntou para mim, alguns dias atrás, mas a gente não faz estudo bíblico e tal? Eu falei, não faz e nem vai fazer estudo bíblico. Por quê? Porque eu não acredito na Bíblia? Não. Porque o problema nosso, quanto mais você estudar a Bíblia e não praticar o que você estuda, mais condenação você atrai para a sua vida. Eu vou repetir. Quanto mais você estudar a Bíblia e não colocar em prática o que você está estudando, mais condenação você atrai para a sua vida. O que nós queremos fazer aqui é o seguinte: eu sei 10% desse livro. Eu estudei e sei 10%. Eu quero aplicar o que eu já sei. Porque se eu não aplicar o que eu já sei e continuar estudando, eu só atraio condenação para a minha vida. Nós precisamos não aprender mais, e nós agora, estou falando aqui um grupo já, né? Vocês têm um cadastro aqui na igreja, a maioria 20 anos de crente, 30 anos de crente, estou falando nós aqui. Nós não precisamos conhecer mais. Nós precisamos aplicar o que nós já sabemos. Conhecer mais sem aplicar o que nós já sabemos é atrair condenação. E muitos vivem essa condenação. Vivem porque olham para tudo isso como uma coisa bacana. Vou aprender umas historinhas novas lá, sem levar a sério que isso aqui não é para você aprender e sair por aí falando assim, olha, eu sei um monte de coisa desse livro aqui. Não, isso aqui é para você olhar para isso aqui e falar, eu preciso aplicar isso agora, não é amanhã, é agora. Eu preciso viver isso agora. Se eu não quero realmente me tornar indesculpável diante de Deus e fazer com que Deus retenha a sua mão e falar assim, para esse eu não há mais liberação de milagre algum. Porque ele está há 20 anos, 30 anos estudando isso aqui e não aplica as coisas básicas, mais elementares. E quando eu falo não aplica, não se esforça para aplicar. Não para a sua vida e fala assim, peraí, como que eu coloco isso em prática na minha vida? Como que eu uso esses recursos para mudar a minha realidade? É uma brincadeira. Eu vou lá, aprendo umas historinhas novas e sigo com a vida. Então, a TMC nossa aqui, o objetivo é esse. É a gente mudar essa realidade. Tem uma ruptura mesmo, onde nós começamos a aplicar tudo aquilo que nós aprendemos. E dizer para nós mesmos, eu vou aplicar tudo isso, nem que seja a última coisa que eu vou fazer na minha vida, eu vou aplicar isso que eu sei, que eu já aprendi. Então, aqui nesse caso a gente está focando nessa aplicação da lei da semeadura. Vamos retomar aqui o que a gente começou a falar na sessão passada, mas antes eu vou entregar a palavra, a irmã Raquel pediu a palavra. Eu tenho que tomar atitude na minha vida, nunca é tarde, né? Muito bem, então a TMC, essa é a ideia da TMC, a gente fazer aquilo que está ao nosso alcance
Mas nós não vamos prescindir da oração. A oração, vocês vão perceber que ao longo da nossa TMC, ela vai começar a fazer parte. Porque eu disse, inclusive, que aqui na TMC a gente assume o ser humano como tridimensional. Uma pessoa, um ser que tem a parte física, emocional e espiritual. E quando a gente está abordando os problemas da nossa vida, situações da nossa vida, a gente tem que abordar o ser humano como tridimensional. A parte espiritual deve entrar e vai entrar, como por exemplo a oração. Não é para a irmã Raquel deixar de orar pela ajuda de Deus, ela mudar a mentalidade dela. Ela tem que orar para que Deus a ajude ao mesmo tempo que ela está fazendo tudo o que está ao seu alcance, usando os recursos que Deus já deu. Essa é a abordagem. Não é entre você fazer ou pedir para Deus fazer. Esses dois extremos, esses dois polos estão errados. A pessoa que ela faz tudo sozinha, Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa que pede tudo para Deus e ela não se mexe, também está errado. Nós fazemos aquilo que está ao nosso alcance, mas nós não nos achamos capazes e autossuficientes para conseguirmos o que nós imaginamos que podemos fazer. Não. Nós sabemos que não podemos fazer tudo. E por isso nós oramos e nós fazemos. Nenhum dos dois polos deve ser feito isoladamente. Ricardo, Sim. eu acho que eu tenho a preocupação com a saúde. Não sei se eu vou entender. Sim, e a gente pode até aproveitar esse exemplo da Cláudia e pensar o seguinte: ela estava com a dificuldade para manter a dieta, começou a pedir para que Deus a ajudasse na questão do autocontrole. O que nós podemos fazer, indo além, é pensar o seguinte: será que tem alguma coisa sobre o autocontrole que eu poderia buscar por mim mesmo, aprender, desenvolver, sem que Deus precisasse instalar os dedinhos lá em cima e eu, de repente, tenho mais autocontrole na minha vida? O que vocês acham? Existem ferramentas, meios, recursos para melhorar o nosso autocontrole que estão acessíveis a nós? Sim ou não? Vocês que têm dificuldade com o autocontrole. Sim. Sim. Mas é que muitas vezes não nos ocorre que tem uma parte que nós precisamos fazer e trabalhar. A gente podia simplesmente começar dando um Google lá, né? Autocontrole. O que é autocontrole? Como é que eu consigo mais autocontrole? Ah, mas a Bíblia não pode me ajudar? A Bíblia, ela fala do autocontrole. Ela não dá fórmulas para você desenvolver o autocontrole. Ela fala da importância do autocontrole. Por exemplo, fruto do espírito do autocontrole. Acabou aí, ponto final. E assim com muitas outras coisas. A Bíblia não é um livro exaustivo, eu sempre estou dizendo isso, que procura explorar todas as possibilidades. Por quê? Porque Deus deixou o intelecto para nós usarmos. Então ele dá o caminho das pedras para você continuar a busca. Então precisa de autocontrole, assim como precisa de qualquer outra coisa, você tem os recursos já para começar essa caminhada. Começa aqui, pensando o que eu posso fazer. Vou pesquisar, de repente vou ler um livro sobre autocontrole. Coloca lá livros, autocontrole, vai aparecer já um monte. Assim como várias outras coisas. Não significa que você vai ler um livro e vai mudar, mas é aí que o Espírito Santo pega carona na sua ação. Fala, você está querendo saber mais sobre isso? Legal, eu vou colocar algumas coisas na tua frente então, para você aprender. Eu vou colocar um livro certo, eu vou colocar a pessoa que vai te dar a dica de um livro, vai te dar a dica de um terapeuta, sei lá, porque você começou a se mexer. E é isso que eu estou falando, que o milagre, ele acontece, começa a se desenvolver,
no momento em que você se coloca em movimento. Fazer a minha parte. Assim como o autocontrole e como qualquer outra coisa. Não sei se está certo, mas a etimologia da palavra oração, ela funde esses dois conceitos, né? Estar diante de Deus e agir. Acho que ele vai dar o direcionamento e a gente vai ficando mais sensível aos sinais. Aos sinais, né? Vai ter livro, vai ter uma palavra que você vai ouvir, uma outra coisa que vai funcionar e as coisas vão acontecendo. E você também vai estar sensível para fazer aquilo dar certo. Porque se você busca, Deus fala. Deus fala, isso que a palavra diz, né? Agora, tem a oração que você pede a orientação de Deus e tem a oração que você pede que Deus faça algo na sua vida. Eu acho que tem essa distinção. Tem que Exato. refletir sobre isso. Pede para Deus, muda o coração do fulano lá que eu tenho que resolver uma situação. Mas o que você faz? Daí Deus responde para a gente assim, tudo bem, eu vou fazer isso, mas primeiro você vai falar com ele, vai usar todas as suas estratégias e argumentos. Perdão, né? Vai falar com a pessoa, vai levantar os dados que você precisa para resolver o problema, e aí eu faço a minha parte, faça a sua. Mas é claro que a gente quer o mais fácil, né? A gente quer, Senhor, mexe no coração, o cara dorme lá, tem um sonho e acorda e resolve me ajudar, né? Isso pode acontecer em algumas circunstâncias, mas a regra é Deus falar. Faz, vai fazer. Então, qualquer hora eu vou trazer aqui quantas vezes Deus manda o povo ou algum personagem bíblico trabalhar. Trabalhe, se esforce. São centenas de vezes que Deus diz a mesma coisa. Trabalhe, vá lá e faça. Então, voltando aqui ao nosso fio da meada, sessão passada que a gente falou, aprofundando na lei da semeadura, só vou citar aqui para a gente continuar. Todo fruto vem de alguma semente, plantada um tempo antes. Segundo, nós vimos, segundo princípio sobre a semeadura, para plantar é preciso aprender a plantar. E aí nós vimos, basicamente, dentro desse aprendizado do plantio, o tempo médio para a primeira safra. Quanto tempo é? 3 anos. 3 anos aproximadamente. Então isso aí já é começar a aprender a plantar. Entender o tempo da semente. Então a gente falou sobre isso na última sessão. E falamos também que a semente, ainda em relação a aprender a plantar, a semente, via de regra, é uma atividade de recorrência, né? Um hábito. E aí nós colocamos as tarefas que eu espero que vocês estejam fazendo. A primeira tarefa era você definir qual fruto você quer, qual resultado na sua vida você quer para os próximos 3 anos. Fizeram isso já? Todos? Todos já têm o seu fruto definido? Vamos ver aí, levanta a mão quem fez já. Só levanta, não precisa falar, só levanta a mão, quem fez? Eu estou valendo mais nada, né? Em parte. Em parte. Ok, então eu... Dia 25 de fevereiro? Bom, não sei quando foi, né? Deve ser por aí mesmo. É, por aí, por aí. Tá, então eu vou insistir com vocês. Tenha o seu caderno e coloque lá quais são os frutos, os resultados que eu quero na minha vida nos próximos 3 anos. 3 anos porque é o tempo da primeira safra. Ok? Então faça isso, não deixe de fazer. Isso aqui é para ser uma coisa prática. Segundo, a partir do momento que você definiu quais frutos ou quais resultados você quer na sua vida para os próximos anos, o que você tem que refletir sobre o quê? Quais sementes? Qual a semente que você tem que plantar para colher esse resultado? Ou seja, semente aqui na nossa terminologia é hábito. Qual o hábito que eu preciso construir para colher esse resultado daqui a 3 anos? Alguém aqui já fez essa segunda tarefa? Qual hábitos? Sim ou não? Levanta aí quem já fez essa.
Ó, alguns já fizeram, tá? Então, eu vou insistir. Todo mundo faça isso. Pega um momento, comece a pensar a respeito disso, quais os frutos, quais as sementes que eu tenho que plantar, quais os hábitos exatamente eu preciso plantar para colher esses resultados daqui a 3 anos. E a terceira tarefa agora que eu vou passar para vocês. Essa é nova. Planeje a construção desses hábitos usando os 3 elementos do loop do hábito. Gatilho. Gatilho, o que mais? Rotina e Consistência. recompensa. Então, o que você vai fazer agora, sabendo o fruto que você quer, sabendo o hábito que você tem que plantar para colher esse resultado, você vai planejar esse hábito. Pode ser um ou pode ser alguns, vários hábitos relacionados com a recompensa que você quer. Usando esses 3 elementos, gatilho, rotina e recompensa. Então não é suficiente você falar, preciso fazer isso e isso, pronto. Eu vou ler todo dia, não é suficiente. Você tem que fazer o plano do loop do hábito. Gatilho, rotina, recompensa. Então, para isso, vamos relembrar aqui rapidamente, para a gente avançar também aprofundar nesse loop do hábito. Primeiro, rotina é o conjunto de ações que você quer que seja desenvolvido. Então, a irmã Raquel, por exemplo, falou ali, ela quer... Tornar-se uma pessoa organizada. Vamos ser mais específico. Ela quer que a louça não se acumule louça na pilha. A casa fique limpa. Na pia. No geral. Né? Não, no geral não, vou ser mais específico. Ela quer que não tenha louça na pia. Pronto, é o exemplo. Essa é a rotina. Qual o hábito, a semente que tem que ser plantada? Lavar a louça toda vez que sujar. Primeiro, A rotina, então, seria lavar a louça todos os dias. Vamos pegar esse exemplo simples mesmo para depois vocês ampliarem para os casos de vocês. Lavar a louça todos os dias. Só que veja, isso é a rotina. Você tem que pensar no gatilho e na recompensa. Então, o que é o gatilho? O gatilho é... gatilho emocional. O gatilho é o sinal que vai deflagrar a rotina. Então, como eu disse já para vocês, pode ser um horário específico, pode ser um estado emocional, pode ser algo que você vê, algo que você ouve. Esse é o gatilho. E a recompensa é a sensação de prazer, de bem-estar, de euforia, de relaxamento, qualquer coisa que vá trazer essas sensações para você. Então vamos pegar, vamos aprofundar nessa questão da recompensa hoje, um pouco mais. Primeiro, presta atenção, o seu cérebro é mercenário. Ele é mercenário. Ele só trabalha com recompensa. Se você não der recompensa, ele vai cruzar os braços e falar, não trabalho. Aí você vai dizer para ele, mas você é mercenário. Ele vai falar, sou, só com recompensa. Então entenda isso, não tente lutar contra a natureza. Então vamos imaginar a situação que alguém quer fazer uma atividade física de correr todos os dias. Então, o que pode ser o gatilho? Não adianta dizer, eu vou correr todos os dias. Gatilho, todos os dias após eu chegar do trabalho, 18 horas, faça chuva ou faça sol, eu vou correr na rua ou caminhar. Funciona como gatilho? Sim, porque você está delimitando uma ação específica que vai acionar a rotina todo dia quando você chegar em casa. Se você eliminar o gatilho, as chances de dar tudo errado são muitas.
Ok, você chega em casa, 6 horas, faz a sua caminhada, sei lá, a sua atividade física, até 6h45. Volta para casa. O que poderia ser a recompensa? Você tem que pensar na recompensa agora. O que poderia ser a recompensa dessa pessoa? Se alimentar, comer, jantar. Vamos lá. Um banho quente poderia ser uma recompensa? Sim, Um banho quente traz relaxamento, traz bem-estar, sim ou não? sim. Sim. Então a pessoa poderia simplesmente estabelecer esse loop. Ela chega do trabalho, ela vai correr ou vai caminhar. Terminou a caminhada, ela vai direto para o banho. Vai servir já como uma recompensa, mas ela pode ir além. Ela vai tomar banho, ela vai jantar, né? Tem que jantar. Poder se alimentar sem... Alimento também serve como recompensa. Ela pode ir além, ela pode falar, não, eu vou nesse dia então, todo dia eu faço isso e depois tomo meu banho, janto e, sei lá, assisto um programa que eu gosto lá, sem preocupação, sem mulher buzinando no ouvido, sei lá, alguma coisa assim. Né? Por exemplo, como homem, né, que gosta de ficar lá assistindo lá uma coisa na televisão sem estar pensando em nada. Serviria pra mim. Eu prefiro então ir pra casa, tomar banho e dormir e fico sem comer, pra não ter esse esforço de correr. Então, veja, você estabeleceu a recompensa, as atividades de recompensa após a atividade física. Se você não faz isso, o hábito não se constrói, se não tiver essa recompensa depois. Mas eu acho que a recompensa principal está no cérebro da gente. A gente está no relaxamento que o exercício físico provoca. Calma, vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Então isso aqui é só para deixar claro esse estabelecimento da rotina, do gatilho e da recompensa. É esse planejamento que você tem que fazer, simples. Agora, qual é o problema muitas vezes com a recompensa? Algumas recompensas funcionam melhor do que outras. E às vezes você precisa mudar as recompensas. Vamos pegar o exemplo, tem recompensas que elas são mais imediatas e tem recompensas que não são tão imediatas. O efeito no corpo é mais imediato ou não. Então, por exemplo, se sabe que a dopamina tem um efeito muito mais poderoso do que as endorfinas, do que a serotonina, que são mais lentos. Então, dependendo da atividade que você faz de recompensa, o efeito vai ser rápido, imediato ou vai ser mais lento. E isso pode afetar a rotina do teu hábito. Então, vamos colocar aqui já quais são as recompensas que têm efeito mais imediato e poderoso no cérebro. Tanto para você colocar em hábitos que você vai construir, como para você também, às vezes, evitar certas coisas que você sabe que geram hábitos muito rápidos. Ou vícios também. Primeira recompensa rápida, comida. Comida é bateu, valeu. Então, comida e principalmente comida que tem certas substâncias que a gente já sabe. Açúcar, gordura, são substâncias que o cérebro se vicia rapidamente, facilmente. Comida, drogas, também, substâncias psicoativas. Se você usa, não sei se você sabe, mas todo vício é um hábito. Não tem diferença neurológica entre vício e hábito. Só que a substância que foi usada para construir o hábito, a substância psicoativa, ela é muito poderosa na ação do cérebro, portanto o hábito ele é construído de uma forma muito poderosa e a pessoa não consegue parar de praticar aquela rotina. Então, comida, drogas, outras substâncias químicas, por exemplo, uma muito comum, café. Café, você sabe que tem estimulantes. Então, esses estimulantes atuam diretamente no seu cérebro e é por isso que às vezes a pessoa está lá com dor de cabeça, ela toma a dose diária dela, está resolvido, está em abstinência. Sexo,
também tem um efeito rápido e imediato. Games também usam principalmente dopamina, que é um efeito rápido e imediato no cérebro. Redes sociais, como TikTok principalmente, mas as outras também atuam na mesma forma, são todas configuradas para gerar uma dose de dopamina e te manter preso ali no sistema. Não seja ingênuo que as pessoas estão por trás de todas essas redes, elas estão te controlando. Então veja, todas essas aqui são exemplos de atividades que servem como recompensa e têm um efeito rápido, imediato, curta duração. Então é mais fácil você construir hábitos através delas. Quais seriam as recompensas que são mais lentas, mas consequentemente são mais duradouras? Vamos lá. Em primeiro lugar, as endorfinas, como eu disse. Então agora, veja, no caso da atividade física, que a irmã Raquel falou, a pessoa lá que está fazendo a corrida quando chega do trabalho, vai liberar certas substâncias químicas no cérebro, sim, endorfinas, que não têm um efeito tão poderoso como, por exemplo, ela comer um chocolate. Então, por isso que às vezes esse tipo de recompensa, ela demora mais para vingar, para construir o hábito. Então, são mais demoradas, você precisa às vezes de uma outra estratégia. Então, por exemplo, quando que a atividade física ela começa a ter um efeito mais rápido na criação de um hábito de uma pessoa? Leva meses. Não é a primeira atividade física que você vai ter essa sensação de recompensa claramente definida. Na verdade, é o contrário, né? Você vai começar a fazer essa atividade física, você vai ter mais dor do que prazer. Você vai ter mais desconforto do que relaxamento. Agora, depois que você está fazendo 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano, esse desconforto diminui e começa a predominar a sensação de relaxamento, bem-estar. E aí que vai começar a fazer efeito na construção do hábito. Ou seja, o tempo que a maioria das pessoas não chega, que é ultrapassar 6 meses, 8 meses, 1 ano. A maioria para antes. Então veja, são recompensas mais lentas. Outro exemplo muito significativo, resultados. Então, por exemplo, você está fazendo uma dieta e você sobe na balança. Às vezes a pessoa até compra uma balança, né? Para se torturar ou para... Mas, na verdade, se você estiver emagrecendo, toda vez que você sobe na balança, vai ser uma recompensa no seu cérebro. Se o peso baixou, claro, né? Então, a recompensa, ou no caso, o resultado que você tem, é uma recompensa poderosa, mas às vezes leva tempo. Você não vai emagrecer nos primeiros meses de dieta ou que você está fazendo atividade física. Você vai levar algum tempo a mais. Você precisa sustentar a atividade até lá. Resultados. Você quer criar um hábito de estudo. Se você começa a ver os resultados do seu estudo, automaticamente essa recompensa vai reforçar o hábito de ler ou de estudar. Só que é rápido esse resultado dos seus estudos? Não. Provavelmente vai levar 1 ano e pouco. Então, por isso que são recompensas que acabam sendo mais lentas. Levam mais tempo. Mas uma vez que você começa a obtê-las, começa já a fazer diferença na sua vida. Você pode, na verdade, tentar encontrar os resultados por outras vias para construir o hábito. Então, por exemplo, vamos imaginar que uma pessoa
Reclamação da Priscila ali com a atividade física. Ah, mas eu estou fazendo a atividade física há 1 ano, não perdi 1 quilo. Então veja, a tendência dela é não se beneficiar da recompensa que é o resultado dela perder peso. Mas você acha que a pessoa fez 1 ano de atividade física todos os dias e não aconteceu nada com ela de positivo? Composição corporal mudou, gordura diminuiu e massa aumentou. O que o André está dizendo aí. Não diminuiu peso, mas diminuiu gordura. Porque ela está ganhando massa muscular, está diminuindo gordura, está mudando a proporção de massa magra e gordura. Só que ela não está vendo isso. A única coisa que ela faz é subir numa balança. Então o que ela poderia fazer? Ela poderia muito bem fazer a medição da massa magra dela, do corpo. Em vez de subir na balança, ela faz a medição. Nossa, eu estava com 28% de gordura, agora eu estou só com 20%. Ou agora estou com 18%, tá vendo? Ela está se apropriando do resultado que vai gerar as químicas que ela procura no cérebro dela. E vai fortalecer o hábito. Um homem, por exemplo, que está com sobrepeso, barriga além do que deveria estar, para ele começar a ver essa mudança corporal nele, vai levar muito tempo. Mas ele pode pegar a fita métrica, medir a circunferência da barriga dele, né? 1,10 m, sei lá. E à medida que ele faz o exercício físico, a atividade, ele volta. Oh, agora tem 1,9 m. Tem 1,7 m, tem 1,8 m. Então veja, existem N maneiras de você fazer essa aferição aqui dos resultados. E é isso que as pessoas não fazem e por isso que elas fracassam. Elas ignoram os resultados. Você tem que fazer o contrário se você quer construir o hábito. Você tem que procurar os resultados. E você tem que, se possível, até comemorar os resultados, porque libera mais substâncias ainda no seu cérebro. E aí você consegue estabelecer esses hábitos. Então, preste atenção nas recompensas. O que é o ideal? Às vezes você precisa de uma recompensa mais imediata. Como eu falei lá, o cara quer correr, então usa o banho, usa a comida inicialmente, né? Vamos supor que não é uma pessoa que está, como é o meu caso, eu preciso fazer exercício físico por questões de saúde, mas não tem problema com sobrepeso. Então eu posso comer alguma coisa, até que eu gosto depois. Porque não é o problema do peso, é o problema da saúde. E aí você pode usar essas recompensas mais rápidas que vão produzir um resultado mais rápido. Até a esposa poderia dar um prêmio, né, se cumprir as metas, vamos supor, né? Sim, essas coisas. Porque aí, né, tem mais ainda, uma recompensa mais estimulante ainda, né? Se teve a atitude correta, você recebe tal coisa. Eu estava pensando nisso na relação pais e filhos. Né? Esse exemplo estava na minha cabeça. Você semeia hoje algumas coisas, algumas sementes na vida do seu filho para que você venha acolher. Né? Aí quando o seu filho tem um comportamento ou tem uma atitude louvável, correta ou algo, né, que você espera, muitas vezes não há essa compensação, não há o reconhecimento. Né? Você não comemora, você não curte em família essa vitória da atitude do seu filho, do comportamento dele, né? Uhum. Que foi resultado do seu plantio. Exatamente. Então, a gente não tem esse costume de... Sim. Né? E para a consolidação de hábitos bons dos filhos, é esse tipo de coisa que faria grande diferença. Né? O filho ganhar um passeio com os pais, uma comida que gosta, alguma coisa assim. Quando pratica a rotina correta, né? Que faz bem para ele mesmo, claro, mas às vezes ele não sabe disso. Então pode ser aplicado em todas essas áreas. Outras recompensas de efeito mais lento. Autoconfiança, autoestima. Então, por exemplo, quando você começa a se dedicar mais aos estudos,
você começa a aprender mais, você começa a ter mais conhecimento, e isso afeta diretamente a sua autoconfiança, né? Por exemplo, em conversar com outras pessoas, em autoconfiança no trabalho. Então, essa autoconfiança, essa autoestima que você ganha fazendo essas ações, também liberam substâncias químicas no seu cérebro, no caso, principalmente a serotonina. E outra recompensa que às vezes o efeito é mais rápido e às vezes é mais lento, dependendo da situação, são as interações sociais. Interações sociais, qualquer interação social que você tenha, até com pessoas que você não conhece, vai liberar substâncias químicas no seu cérebro. Qualquer interação social. Ou seja, por isso que a pessoa que fica isolada, não se relaciona, fica só em casa, trabalho, casa, tal, etc., ao longo do tempo pode começar a ter um desequilíbrio químico no cérebro. Porque as próprias relações sociais que você tem liberam endorfina, serotonina e dopamina, as 3. E oxitocina também, 4. Então, uma das coisas mais fundamentais de recompensa é essas relações sociais. E quando você desenvolve uma relação de amizade, vai além ainda. Então, em qualquer uma dessas situações, por exemplo, o nosso personagem aqui, ele foi correr. Se ele vai correr quando chega do trabalho com uma outra pessoa, ele já tem a recompensa. Se ele for correr sozinho, ele vai ter que procurar outra recompensa. Por isso que você fazer atividade física sozinho, ou em grupo, ou com outras pessoas, o resultado é completamente diferente. Completamente diferente. Como atleta, é completamente diferente, né? Por isso que os atletas de alto nível se juntam a equipes de treinamento. Eu tenho essa experiência porque eu fiz o Índice Mundial treinando praticamente sozinho aqui em Curitiba, né? E os atletas que tiveram os bons resultados, eles treinavam em conjunto, porque assim, você vai construindo, é uma motivação mesmo. Você vai se automotivando porque os atletas estão juntos e você se dedica a longos períodos, aí o resultado vem. Quando você está sozinho, você se desmotiva muito rápido, você relaxa, né? Então é uma coisa bem clara. E essa motivação nada mais é do que química no seu cérebro. Não é algo assim metafísico, nada disso, é química no seu cérebro. Você está com outras pessoas buscando o mesmo objetivo, são liberadas químicas no seu cérebro, isso reforça os seus hábitos, você consegue manter aquela rotina. Isso vale para exercício físico, isso vale para estudo. Se você estudar com outras pessoas ou se você estudar sozinho, a diferença de resultado é assustadora, é brutal. Se você quer, por exemplo, se aprofundar na leitura bíblica, no devocional bíblico, se você faz sozinho ou faz com um grupo de pessoas ou faz com a outra pessoa, por exemplo, seu marido, sua esposa, sei lá, seus filhos, o resultado é completamente diferente. Você está usando as recompensas naturais para construir os hábitos. Então, via de regra, sozinho, em qualquer situação, em qualquer área, você não vai muito longe. Não vai mesmo. Então, o nosso personagem ali, ele poderia correr com uma outra pessoa, já seria uma recompensa. Ele poderia usar o banho quente, ele poderia usar a comida. Eu vou dar o exemplo do loop que eu estou usando atualmente para fazer as atividades físicas. Todo sábado é o meu gatilho. Todo sábado, vocês podem fazer a prova e ir lá para ver se é verdade ou não. Todo sábado, às 8 horas da manhã, eu estou lá no Parque das Águas para correr.
Quais são as recompensas que eu estou oferindo ali no Parque das Águas? Primeiro, luz do sol. Você fazer exercício dentro da academia com luz artificial e com luz do sol é completamente diferente. Luz do sol nesse horário que é bom. Exatamente, de manhã. Então, a luz do sol já é uma recompensa, eu faço com outras pessoas, então é a segunda recompensa, e ainda termino a atividade física e eu vou tomar café café de hotel, né? Numa padaria em algum lugar, né? Por quê? Porque se eu não estabelecer uma recompensa para esse dia, não vai criar o hábito e não vai criar aquilo que se chama de anseio, que eu comecei a falar, vou retomar na próxima sessão nossa. Anseio. Quando o hábito é estabelecido efetivamente, o que vai acontecer com você é que vai surgir isso que é chamado de anseio. Você vai começar a sentir falta da atividade se você não fizer. Você vai começar a esperar pela atividade. Chega no sábado de manhã, os meus níveis de dopamina começam a subir antes de eu fazer essas atividades. De tal forma que eu vou ficar lá igual uma barata tonta, falando, não, está faltando alguma coisa. Não, é que eu tenho que ir correr no parque. Correr no parque, claro, né? Receber um pouquinho de sol, conversar, tomar um café na padaria, né? Porque é tudo junto, está tudo interligado. Isso também é importante para quem tem filhos, né? Quando os meus eram pequenos, eu saía para andar de bicicleta com eles, num tempo em que a gente podia fazer isso. Não tinha muito trânsito. Mas hoje você tem os parques, tem os lugares que você pode levar seus filhos para andar de bicicleta. Né? Não digo que você pode ir, porque aí são filhos e mais você, você gastar todo dia, toda semana com café numa padaria, mas tomar um lanche mais vez em quando com eles, isso aí é muito importante. São momentos que você, talvez eles até esqueçam. Eu acho que até nem esquecem, mas você é quem vai lembrar. É uma recompensa para você. Você vai lembrar aqueles momentos que você ficou com seu filho, andando de bicicleta, tomando um café em algum lugar, um lanche. Para vocês verem, para a gente terminar aqui, para vocês verem como... As recompensas negativas, eu estou esperando para anotar. Como? As recompensas negativas, eu estou esperando para anotar. Não tem. Não tem recompensa negativa. Não, tem... Não, o que eu disse é o seguinte, que a gente vai retomar isso depois realmente. Algumas dessas recompensas, elas podem se tornar até nocivas. Porque, por exemplo, você pega a comida. Se você usa a recompensa como comida, e é uma recompensa rápida e imediata, ela pode te ajudar a construir o hábito, mas pode ter um efeito colateral indesejado, que você pode adquirir aquele vício de comer e depois você vai tentar se desfazer dele e não vai conseguir, tá? Não que a recompensa em si ela é negativa, mas ela pode se tornar em algumas situações. Tá? Então, para terminar só, veja como a escolha da recompensa é importante. Tem um caso clássico, por exemplo, do marketing, do papa do marketing norte-americano, chamado Claude Hopkins. Ele que foi um dos grandes precursores daquilo que hoje nós entendemos como pasta de dente. E ele usava esses princípios do hábito, seguindo à risca esses princípios. Então ele dizia o seguinte, primeira coisa para você vender qualquer coisa e ficar milionário, isso está escrito na biografia dele. Você quer vender qualquer coisa e ficar milionário? É muito simples. Você só tem que vender uma coisa que se torne o hábito das pessoas. Um hábito diário. E foi ele, por exemplo, quem ficou milionário vendendo cereal, porque nas campanhas de marketing dele, ele convenceu as pessoas que tinham que comer todos os dias o cereal pela manhã, construiu esse hábito e ficou milionário. Pronto. E depois ele ficou milionário mais ainda vendendo sabonete, porque ele convenceu pelas campanhas de publicidade as pessoas que elas deveriam usar sabonete todos os dias. Então aí nas lições dele diz simplesmente o seguinte, quer ficar rico? Encontre algo
que se torna um hábito para as pessoas e venda. Pronto. Mas aí alguém chegou para ele com a ideia da pasta de dente. E aí ele falou, não, isso aí não vai dar certo, porque ele não conseguia visualizar como ele poderia transformar aquilo num hábito. Ele falou, não vai dar certo. Mas o cara insistiu, o cara que inventou a pasta de dente, na verdade, chamava-se Pepsodente, na época. E aí ele falou, tá bom, vou tentar fazer isso. E aí ele pensou no gatilho, todo dia de manhã as pessoas têm que escovar o dente. E pensou na recompensa, ele dizia, a recompensa tem que ser muito clara. E a recompensa que ele pensou inicialmente era estética. Eu vou fazer a propaganda mostrando para as pessoas que se elas escovarem o dente todos os dias pela manhã, elas vão ficar igual essa pessoa aqui. Né? Aí uma pessoa sorrindo, né? Até hoje eles usam isso, né? Sorriso bonito e tal. Só que quando ele fez isso, ele gastou milhões de publicidade e não deu certo. Não deu certo. E aí quando eles estavam já desistindo, falando isso aí não tem jeito como criar um hábito no povo americano, por exemplo, lá nos Estados Unidos que acontecia isso, para escovar o dente todo dia, esqueça. As pessoas diziam, já tentamos, não funciona, não adianta. E isso que eles tinham tudo dente podre na época. Né? Isso aí foi depois da 1910, 1915 mais ou menos. E aí ele, por acaso, descobriu o segredo que fez ele ganhar mais dinheiro do que todo o tempo antes que ele tinha ganhado com sabonete, com cereal, com tudo. Eles adicionaram, por engano, uma substância química na pasta, que dava um gostinho assim de refrescância e ardia um pouquinho no fundo. Foi por acaso. Os caras trabalhando na pasta lá, colocaram lá. E quando eles começaram a vender a pasta desse jeito, o cara não parou mais de vender pasta de dente. Se espalhou pelo mundo inteiro pasta de dente Pepsodente. Depois os concorrentes começaram a fazer igual e venderam rodos, porque o cara conseguiu criar o hábito. E o que aconteceu depois na análise posterior? Ele descobriu que aquele gostinho, aquela ardência, fazia as pessoas acreditarem que a pasta estava fazendo efeito na boca deles, matando as substâncias. E aí, quando as pessoas começavam a usar, ou deixavam de usar um dia, elas sentiam falta daquela recompensa que era o gostinho ardido da pasta. E aí, por causa disso, o hábito foi construído. Antes não tinha sido construído, depois disso foi construído. Que é a mesma coisa que eles usam no seu shampoo. Não faz espuma? Você sabia que essas espumas não servem para absolutamente nada? Não limpa em nada mais. Poderia ter espuma e poderia não ter, tanto que tem shampoo que não faz espuma. A espuma é só para enganar o seu cérebro, que está limpando o seu cabelo. De forma que quando você compra do concorrente que não tem espuma, o que você faz? Não, esse aqui não funciona. Esse aqui não presta. Eu preciso comprar o outro. Esse aqui não tem valor. Então a gente é manipulado há muito mais tempo do que a gente imagina, na verdade. Mas eles estão usando isso, uma recompensa simples, o gosto. A sensação de ardência, a espuma no cabelo. Se você encontrar a recompensa certa, você constrói o hábito que você vai levar para o resto da sua vida. Por isso que no seu plano, então, que você vai fazer agora, a partir para a próxima sessão, pense no gatilho, na rotina, na recompensa, e pode ser que a recompensa que você escolha inicialmente, você tenha que mudar. Não significa que vai dar certo de primeira vez. Você pode ter que mudar. Se a recompensa não está funcionando muito bem, não é muito apelativa para o meu cérebro, eu vou colocar outra e isso pode mudar completamente o jogo. Então é natural essas mudanças de recompensa. Então, aviso, na semana que vem é domingo de Páscoa. Então a gente não vai ter, tá, a TMC, a gente vai ter a programação de Páscoa, vai ser o culto foco na oração. E então a gente vai retornar
fora do domingo que vem, daí no outro é o primeiro domingo do mês, que é a nossa celebração geral, depois a gente retorna, tá? Eu vou colocar lá no grupo de novo o cronograma atualizado, tá? Mudando o domingo que vem, tá bom? Então só para vocês lembrarem, nos próximos 2 domingos nós não temos, e aí é tempo suficiente para vocês fazerem as 3 tarefas, tá? O fruto que vocês querem alcançar, a semente, o hábito que você tem que construir, já planeja o teu hábito, recompensa, gatilho, traga já para a próxima semana quando tiver novamente. Ok? Perguntas?